Bom Bom dia! dia! Boa tarde. Boa noite! Tudo bom com vocês? Em qualquer dia que você, em qualquer horário que você esteja assistindo o nosso vídeo. Muito bem. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo Sim, jóia? tá tudo Deixa eu ver ótimo. se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ai, gente, esses negócios aqui. É muito difícil. Não era isso. Peraí. Não era isso, não. Aí. Então, porque senão a gente não consegue aparecer direito. Muito bem, estamos aqui para a nossa terceira aula do livro Gente da Bíblia. E aí a gente está falando nesse tempo de pessoas e de situações, né, em que essas pessoas contadas pela Bíblia são para nós uma inspiração. E a gente precisa pensar o que aconteceu nessas narrativas da história, né, no que a Bíblia conta pra gente sobre essas pessoas, porque isso tem relação com a nossa fé. Elas são exemplos pra gente do que fazer e a gente tem que seguir bons exemplos. Na verdade, a gente precisa de bons exemplos, porque de maus exemplos Não. estamos cheios. Muito bem, então, pega a sua revistinha, abra na lição 3 e aí você vai colocar o nosso mistério, que é: sou uma qualidade que deve ser cultivada pelas pessoas. Quem sou eu? Essa pessoa tinha ou não tinha essa qualidade? E a gente vai ver essa história. Eu sei Por qual que é que a é? resposta, posso dizer? Não. Você sempre pergunta isso. Por que você sempre pergunta isso? Porque eu Não. quero responder. A gente vai ver. Quando for pra Essas responder, pessoas e eu que essa vou história. responder. Veja esse mapa aqui. Eu tentei colorir, mas eu não sou assim exatamente a pessoa mais artística com os lápis de cor. Mas Eu veja. Então, mas você não podia me ajudar, né? Aqui, ó. Aqui tá Israel. Eu tava dormindo. Daqui pra cá, assim mais ou menos é Israel. E aqui em cima de Israel era a Síria, no norte, tá vendo? É onde tá escritinho. Azul, essa parte azul, toda essa parte azul é Mar. o mar, exatamente. O resto, o que tá em branco, são os outros países vizinhos ali daquela região do Oriente Médio. Mas aqui, ó, tá o Egito, começo da África, né? Aqui Israel. Isso é o que a gente precisa lembrar. É isso que você precisa... Esse mapa que você precisa ter na cabeça Faz assim, nesse ó. momento. Se você tiver telefone Porque a gente vai sua falar mãe, sobre a Síria e a gente vai falar sobre uma pessoa que estava em Israel, uma situação. Tá bom, tá bom, tá bom. deixa eu ver. Você pode ver, mas vamos logo, senão o vídeo fica muito longo. E aí não é legal. Se você não Muito tem bem. telefone, mas sua mãe tem, Quem você sabe... tira uma foto do mapa. Tá bom, vamos lá. Opa. Vamos começar abrindo aqui em 2 Reis. 2 Reis é o livro parzinho do 1 Reis, que fala sobre o que, Noah? A primeira reis de reis. Reis. Exatamente. É meio óbvio. Pois é. Ele fala da época dos reis, que Israel tinha reis, e ele conta histórias de pessoas que aconteceram nessa mesma época, né? Fala dos profetas, conta das pessoas, e enfim. O que está acontecendo nesse capítulo que a gente vai ler? 2 Reis 5, e até a gente vai ler do 1 até o 12, mais ou menos. O que aconteceu? Lembra que a gente já falou algumas vezes de cativeiro, de exílio, porque guerras eram uma coisa assim muito comum na vida dessas pessoas nessa época, que tinha muitas guerras, era mais ou menos como juízes, que sempre estava tendo guerra, sempre estava tendo morte, sempre estava tendo confusão, e eles sempre viviam em guerra com os pessoais, com as nações em volta. Lembra do mapa que eu mostrei? Ó, a Síria ficava bem em cima. É difícil esse negócio, ele é espelhado, eu quero ir para um lado, eu vou para o outro. Ó, aqui Síria, bem no norte de Israel, aqui. Isso. Só que quando você tá olhando ali na tela, ele fica espelhado, fica difícil.
Ele era o vizinho de cima. Então, o vizinho de cima, que não gosta de Israel até os dias de hoje, ele falou assim: vou lá invadir. Acorda! Vou lá invadir e vou fazer um pouquinho de guerra, tá todo mundo tranquilo aqui. Por favor, presta atenção. Muito bem, então a gente vai ler o que aconteceu nessa época. Eu leio. Já aconteceu uma guerrinha, aconteceu uma briguinha e algumas pessoas foram levadas cativas para a Síria. O que é o cativo? Cativo é quando você Síria. levado preso. Isso. Sim. Você não quer estar lá, você não gosta de estar lá, mas você vai para lá, porque aquela outra pessoa, aquele outro exército mais forte do que você, pega você à força. Não é para mostrar mais, entendeu? Muito bem, então vamos ler. Quem quer ler? Eu. 5, de 1 a 2. 5 de 1 a 10. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Aí. Eu sei O que é lepra? Eu sei essa história. Calma. O que é lepra? Lepra é uma doença que você fica cheia de machucados. E o que aconteceu com as pessoas leprosas? Elas eram afastadas. Tinha um filme que eu vi lá que era alguma coisa da Bíblia, que tinha lá, os leprosos, eles ficavam numa caverna. Não sei se era caverna exatamente, mas as pessoas que tinham caverna lepra, assim, porque era uma pra doença contagiosa, então você tinha contato assim, você pegava. Então eles não podiam compartilhar talheres, copos, é tudo diferente do nosso, né? A gente imagina assim, o nosso talher, é tudo diferente, mas eles não podiam comer na mesma mesa, com os mesmos utensílios, não podiam dormir na mesma casa, eles moravam separados, né? Eles viviam numa pandemia, tipo, isolados assim, só que isolado, não podia chegar perto. E quando eles precisavam, tipo, vou comprar comida, eles gritavam, lepra, 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 que aí ninguém chegava perto, ninguém tinha contato, né? Era uma vida bem afastada, bem sofrida. Tá todo mundo na rua, aí ele gritava, lepra. Aí ele Aí passava. todo mundo saía pra casa. Exatamente, não podia chegar perto, né? Não podia. E aí você imagina que Mas dor e e o vendedor? sofrimento. E o vendedor? Eu não sei como é que é. Ei, Aí são detalhes que eu não sei. Muito bem, mostra aí quem era o Naamã. Eu estou na mão. aqui, ó. Esse é... Ele era um forte, ele era guerreiro. Olha aqui os machucados dele. Eu devia ter Mas ele era leproso. E o rei da Síria gostava muito dele. Aí, nesse povo cativo, nesse povo cativo que foi lá pra Síria, foi uma menininha. uma menininha e falou assim, se você for lá em Jesus e pedir ajuda pra ele pode curar você. Ele falou, tem um profeta lá em Israel. Ele Aí pode ele curar pensou, você. Profeta. Jesus. profeta? Não é Jesus. Não, mas tipo assim, Jesus fala pra ele pra fazer isso daqui, isso daqui. Não é Jesus, é o profeta. Tá, Porque fala Jesus ainda não que tem um existia. Isso aqui é profeta, do Antigo Testamento, Jesus não existia ainda. que tem um profeta e aí ele poderia te Agora curar. não. Aí ele foi lá, Naamã foi lá no profeta e o Vamos ler. profeta disse, deixa eu falar. Vai ler o texto pra Mas você. eu quero falar. Tá, fala. Aí o profeta mandou ele dar 7 mergulhos no rio, que eu não lembro o nome. Qual é o nome do rio? Eu sei. Só deixa eu pegar o mapa pra eu lembrar. Não. Qual é o nome quero do que- rio? Mar Vermelho. Não. Qual é o nome do rio? Leia o texto bíblico. É ele que vai dizer essas Qual é? coisas pra você. Peraí. Quer ler agora você? Mas eu vou, eu vou ler só a parte do nome, que eu quero falar. Peraí. a história.
Deixa eu contar, deixa eu ler essa parte aqui. Calma, você vai ler a parte que você quer, mas deixa eu ler o texto bíblico, porque a gente precisa ler o texto bíblico. Porque se a Bíblia é a palavra, para com isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é aquilo que a gente precisa saber, por que que a gente não vai ler a Bíblia? A gente Eu tem quero que ler a contar. Bíblia. Você pode contar, só que você tem que contar aquilo que está na Bíblia. Você não pode inventar coisa da sua cabeça. Mas eu não tô inventando. Ok, então vamos conferir se realmente está na Bíblia e se aquilo que você acha é realmente aquilo que a Bíblia Mas fala. eu não acho, eu tenho certeza. Qual é o nome do rio? Não lembro. Então, naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Então Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito, e o rei da Síria falou: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação. Naamã partiu levando 350 quilos de ouro. Sabe o que é 350 quilos de ouro? É o tamanho da nossa casa. São 3, 6, 7 euros. 7 pessoas do tudo 7 euros. Nossa! Tem por volta de 50 quilos. 350 é por volta de 7 euros em quê? Em Ouro. prata e 72 quilos de ouro. 72 quilos de ouro é quase o tamanho de um guepardo, de uma ovelha. É muita coisa. Não precisa 2 quilos não. O papai tem 100 e alguns tantos. Eu falei de um guepardo, não falei do seu pai. Não, o meu pai é mais pesado que um guepardo. Claro que é. Não. Fala sério. 72 quilos é 2 de você mais um pouco. Então, Você tem não 30, sou dois. 60. Um guepardo é uns 10 de mim. Ai, não, ele tem 300 quilos? Vamos verificar isso no Google depois. E 10 roupas de festa. Isso pode ver. Vai ter Roupa de festa. Pode mandar tudo pra mim. Hoje festa na floresta. Hoje Vamos lá. é festa na floresta. Bobinha tomou na testa. A carta para o rei de Israel dizia: com essa carta apresento o meu servo. Quero que o rei o cure da lepra. Vocês acham que funcionou? Não. O rei fez assim, ó. Como assim? Ele rasgou suas roupas. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e Como eu disse: disse. acaso sou Deus capaz de dar e de retirar a vida? Como eu disse, ele rasgou as roupas. Por que ele ficou desesperado? Porque ele não era Deus. E qual a diferença? A diferença é que Deus dá a vida e tira a vida, tira doenças e bota doenças, e ele só comanda um país. Exatamente, só comanda um país. Perto de Deus, o rei Ele É uma não é formiga, é uma formiga. não podia resolver a questão Não é de Naamã. formiga, não é formiga, é formiga. Ai, vou começar. Eita. Aí ele falou assim: por esse homem, meu Deus, ele pede que eu cure um leproso. Como que eu posso fazer isso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. De novo, quer dizer, eles viviam naquela tensão, naquela guerra. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou-lhe essa mensagem. Porque o rei ficou aflito. Manda Naamã para mim e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã, quer ler? Eu quero ler. O 5? Naamã O 5. ficou aqui, ó. quero. Calma. Ele vai ler 2 e você lê também. Peraí, lê aqui. Naamã carruagem. Aqui, então Naamã. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Muito bem! Deixa eu ler. Ele parou então na casa de Eliseu. O que aconteceu então? Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vá e lave-se 7 vezes
no Rio, No Rio. Jordão. Mas como eu disse, ele tinha que mergulhar 7 vezes. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Lepra, calma. Esse cara que tinha uma carta de apresentação do rei, tinha muitos quilos de prata, muitos quilos de ouro, eu não sei quantas roupas de festa. Me diz. 10 roupas. 10 roupas de festa, eu sei que você lembra disso. Imagina, o que ele sentiu quando o profeta mandou só um mensageiro falar com ele? Quê? Mas que é isso? Eu sou um soldado do rei. É, eu sou soldado do rei. Como que ele fala assim comigo? Porque aquela coisa, sabe o que ele está falando? Muito bem, lê aqui pra gente. Amor. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. O que estava acontecendo? Naamã achou que ele merecia um tratamento melhor. Ele merecia ser recebido pelo profeta. E o que o profeta fez? Não, só mandou um carinha. Mandou um mensageiro. E aí ele ficou bravo com isso. Ele não gostou disso. Qual é a outra coisa que ele fala? O que ele esperava? Ele esperava que ele ia botar a mão assim, dizer o nome do Senhor e a lepra dele ia ser curada. Ele tinha uma expectativa, ele queria que as coisas acontecessem de uma certa forma, cheia de pompa, ele botasse a mão, invocasse o nome de Deus, e uai, a coisa acontecesse. Mas não é. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. O profeta falou pra ele, não. Aí ele ainda falou, vamos ver mais o que ele falou. Leia o 12 aqui. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel. Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Olha só, pera só um pouquinho. Só um pouquinho. Não chegou no 13. Não, é só o 12. Não. Peraí. Olha só. O Deu... que aconteceu nesse... Eu já falei, espera só um pouquinho. Aqui é o 13, eu tô aqui. Eu quero... meia volta e partiu furioso. Tá bom. Viu? Tem que ler tudo. Tem que ler tudo. Tudo. Eu não falo pra você que tem que ler tudo? Você que não tava querendo que eu ler tudo. Olha só. E o que ele saiu então? Furioso. Ele falou assim, além dele não me receber, eu vou mergulhar nesse riozinho, desse tamanho, pequenininho, sem graça. Aqueles rios de Damasco, lá de Damasco. Parece Damasco, uma comida. Mas é. É? É a mesma palavra, né? Só que lá é uma cidade. É, Não é os rios Abana e Farfar mais maravilhosos, mais lindos, mais tudo de bom? Por que eu tenho que ficar nesse riozinho ruim? Eu não quero ficar nesse riozinho ruim, eu não quero comer essa comida ruim, eu não quero fazer essa... Isso aqui tudo, ó, eu não gosto porque eu estou num patamar acima de humanidade. O que você acha desse tipo de gente? Jogar fora do castelo. Quê? Jogar fora do castelo. Que castelo? Castelo que ele tava.
Ele não estava no castelo, ele estava lá conversando com o profeta em Israel. Mas ele tava no castelo. Não estava no castelo, ele estava lá de fora. O profeta, inclusive, mandou só o mensageiro lá. O que Eu você... achei que ele tava dentro do castelo. Não, ele foi lá para conversar com Eliseu. Só que Eliseu não recebeu ele, nem falou para ele vir, lá, 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 lá. Falou só assim, mandou mensageiro e o mensageiro contou a história para ele. O que você acha desse tipo de pessoa? Muita. Como? Achenta. Mensageiro ou. Não, o Naaman. Ah, Muito se achenta. O que mais? que é. Muito. desumilde. Hã? Isso não Muito desumilde, viu, gente? Eu Muito quero desumilde. Fala, peraí, calma. que ele não aceita coisas baratas e humildes. Ele Ele não tem é, que- ele é desumilde. Inclusive. Ele tem que ganhar Você coisas acha que esse tipo de ele tem pessoa... se ele não ganhar coisas caras, valiosas, custa muito caro, Ele não aceita. ele não aceita. O que você acha que Deus pensa desse tipo de pessoa? Pessoa má. serve pra nada, você é muito ruim, você é muito feio. O que isso tem a ver com a nossa característica que deve ser cultivada pra gente? Será que a gente precisa ser que nem esse cara? A gente precisa ser humilde. Calma, então vamos ver o resto da história. Você tá vendo? Você tem que ser calma, vamos ver até o final. Lê aí pra gente. Mas Ele saiu furioso, ele saiu bufando. 13. Mas seus oficiais tentaram conversá-lo, dizendo: Convenceu. Meu senhor, seu profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas lave-se e será curado. Pode ler o 14 também. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem. Como eu disse, mergulhou 7 vezes. Deus, sua pele ficou curável. Não, Saudável. Saudável. Curar. Como a de uma criança e ele foi curado. Olha como é que ficou a pele de Naamã. Ficou como uma pele de criança, assim, ó. Gostosinha de apertar. De apertar também. Naamã ficou com pele... Gente, eu queria... Né? Vamos todo mundo lá no Jordão. Bora. Acabar com as rugas. Gente, ele ficou com pele de criança. Você não precisa, que você já é criança. Você já tem a pele fofa. Delicinha da mamãe. Você... Tá bom, chega. Ele ficou com pele de criança. Os amigos pele é dele... linda. Você é toda linda. Os amigos lá, o povo que tava junto com o Naamã, falou assim, ele pediu uma coisa super simples, vai lá e faz. Porque se ele tivesse pedido uma coisa super difícil, você não ia fazer? Ia fazer. Então, já que ele pediu uma coisinha ridícula de fácil, que é só mergulhar 7 vezes, vai. Foi. E nesse momento, ele ficou curado. Mas imagina a cara de Naamã, quando ele fez uma coisa que ele achou que era ridícula. E isso que salvou Ele pode contar para as pessoas que têm essa doença mergulhar 7 vezes. Então, mas isso na verdade não é que ir lá no Jordão e mergulhar vai curar todo tipo de doença de pele ou a lepra, né? Porque até hoje as pessoas tomam banho lá no Rio Jordão, tem um povo que se batiza até, né? Umas coisas assim meio estranhas. Eles se batizam lá do mesmo jeito que Jesus
E é um rio que continua correndo lá em Israel. E é um rio super simples. Não tem nada de muito grande, maravilhoso. Nadar, me leva. Ah, um dia, quem sabe. Aí, o que acontece? Foi onde aquele bebezinho do cesto foi. Não, esse aí é outro. Moisés não foi. Não, ele é o rei do... Egito. Não é o rei do Egito, é Moisés. Então, Moisés. o menino do rio. Então, O menino não do é rio... de Jordão? Não, ele é o rei do Egito. Então, o Não, rio estava no ele Egito. não é o rei do Egito, não. Menina, vai ler a Bíblia. Ele não Vamos continuar nossa Ele história. era o príncipe do Egito. Sim, mas ele Vou estava na te linha de mostrar. sucessão. Você não lembra do desenho? De Moisés, o príncipe do Egito. Abaixa a perna. Aí, Ele foi levado no Ah. cesto. Nesse rio aqui, Naamã... Ó, nesse rio, aquele não é. Tá bom, aqui, ó. Esse aqui. É. Muito qual é o bem. nome do rio? Nilo, Nilo. de Moisés. Nilo fica no Egito, cabeça. Porque tem um monte de Lá, 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 lá. Porque tem um monte de jacaré. Tem. Muito bem. Aí, olha só. O profeta conversou lá com Naamã. Naamã foi lá no rio Jordão. Tomou banho. Pulou 7 ondinhas. Mentira. Aí voltou lá para conversar. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde o homem de Deus estava. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora eu sei, no mundo inteiro não há Deus senão Israel. Por favor, aceite um presente do meu servo. Eliseu, porém, disse: não, tão certo como vive o Senhor a quem eu sirvo, não aceitarei presente nenhum. Embora Naamã insistisse, Eliseu não pegou. Ok, tá bem. Mas eu peço que me permita que o seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra desse lugar, porque de agora em diante nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifício para qualquer outro Deus senão o Senhor. Mas o Senhor precisa me perdoar quando eu tiver que entrar na casa dos deuses da Síria. Olha só o que esse cara está falando. Ele acreditou em Deus, ele entendeu que o único verdadeiro Deus era o Deus de Israel, é o nosso Deus. Essa é a pessoa do mapa, que eu mostro todos os lugares. Mas não é Tá bom, mas ele está no mesmo lugar nesse momento. Eu posso. Daqui a pouco você mostra. Não. Aí, Oh, para, vocês eu dois. quero ser a moça Presta do atenção na mapa. história. Agora ainda, ele ainda não saiu do lugar, tá conversando lá. Eu sei, mas eu quero ver. Ok, então Onde ele vamos tá? pensar. Abaixa essa perna. Que é essa a qualidade que essa pessoa não tinha, mas que ele aprendeu? Deus? Não, não é uma qualidade de Deus, não é uma qualidade de Deus, é uma pessoa cabeça. Fé? Não, é um dom de Deus. Não. Olha Você já até falou. Eu sei o que é, eu sei o que é. Eu só tô brincando. Eu falei. Humildade. Ele era como antes? Não, eu que disse Desumilde. humildade. Ele era como antes? desumilde. Não. E aí depois ele ficou como, Manu? Ele Humilde. ficou humilde. Mostra a resposta da Eureka. Humildade, que é o reconhecimento de que você não é tudo isso, Ele mas que você precisa de Deus. E aí, pra onde ele foi? Ele foi pra Aí ele conversou com o profeta aqui, achou, foi lá pro Jordão e depois ele voltou pra onde? Nossa, pra onde ele voltou? Ele voltou pra cá. Pra Pra cá. Deixa eu ver Pro lá o norte, Jordão. pro norte de Cadê o Israel. Jordão? Não tá mostrando esse aqui, daqui. não. Isso aqui é Síria, isso aqui é outra. É a Síria. Ó, Outro, ele tá, ele tava aqui, ele tava aqui. Eu Olha. tô falando. Ele Eu tô falando. tava aqui, ele veio, ele andou isso aqui, que é muito pouquinho no mapa, mas é muito grande. Ele chegou aqui em Israel e depois ele voltou. Ele E voltou pra depois casa ele veio. Aí depois ele voltou. Não. Por que ele foi? Ele voltou?
Não, nessa história que ele foi até Israel e agora voltou. Volta agora pra cá. Volta. Muito bem, então a gente viu que Naamã não era uma pessoa humilde, não era um E bom agora exemplo pra gente. ele é uma pessoa humilde. Depois que ele teve um contato com o profeta, porque o profeta falou, vou mostrar pra ele que o nosso Deus é o único Deus. Ele viu, ele tocou, ele percebeu, ele se converteu, ele entendeu, só existe o único Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, né? Porque o Antigo Testamento conta a história da revelação de Deus para mim e para você. E as narrativas, essa revista linda que a gente está vendo agora, ela justamente fala sobre isso. As histórias de pessoas de carne e osso, assim, com o nariz igual a gente, que tinha doença, que tinha problema. E aquele Naamã mostra como ele era antes, desumilde, e que agora, depois que ele conheceu a Deus, ele se tornou humilde, porque ele entendeu que Deus é um verdadeiro Deus e que ele depende, ele precisa Antes ele era desse nosso Deus. Lindo, não é? É. Pois é. E agora... Então você vai escrever humildade no seu espacinho aí da Eureka, vai fazer a sua liçãozinha e vai mandar pra mim a sua lição feita. Aí, Ok? olha como Então- ele era antes. Olha os machucados dele. Que é no corpo. E é isso aí. Um beijo pra você. Chega de mapa. Um beijo pra você. Beijo, fica com Deus. Me liga e até mais. Tchau.